Nosso maravilhoso bom dia para cada um. Nós estamos dando sequência nesse estudo e hoje quero falar dos pastores infiéis, pastores que não se posiciona como a palavra pede. Quero ler aqui em Ezequiel 34, vamos ler somente até o versículo 10. Veja bem, é profecia contra os pastores infiéis de Israel. E hoje há pastores infiéis para o Israel de Deus hoje. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Nós temos falado, né? Precisamos voltar a meditar nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, aos Hebreus e assim por diante. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Novamente aqui, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pastos. Até o 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ele não perde nenhuma ovelha, porque aquela que o Pai deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, como eu vi a frase de um precioso pastor, né, dizendo: ninguém te tira da frente do rebanho, mas Deus tira o rebanho de você. Se você ficar com domínio próprio, com rigidez, como diz aqui, né? apacentando a si mesmos os pastores,
e não cuidando das ovelhas que são de Cristo, ninguém me tira de frente do povo, mas Deus tira o povo de frente de você. Porque o Espírito Santo é um guia que nos guia em toda a verdade. E nós vamos aqui também para Ezequiel 11, verso 17, que diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, ai do pastor inútil. Nós devemos fazer até mais do que a palavra nos pede, nos determina a fazer. O próprio Senhor Jesus disse que devemos ser considerados servos inúteis se fizer só aquilo que for mandado. Então, irmãos, nós estamos meditando nessas coisas. Não é brincadeira. Se fomos chamados para cumprir uma missão. Cuidar do povo de Deus. Na mensagem Influência, no parágrafo 40, parte B, até o 43, vejamos bem o que o profeta de Deus nos diz. E então as coisas que você diz, Deus te segura como responsável por elas. A coisa que você diz, pastor, principalmente de púlpito, Deus te segura como responsável por elas. Assim você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e daí depende dele quando você entra na plataforma, por alguma coisa que ajudará o povo. Todos nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto, após conseguir suas congregações, todos em volta de si, eles se sentem tão seguros até o ponto em que pensam que pode até mesmo pecar e ficar por isso mesmo. Que coisa, hein? Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros disto. O povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Você, pastor, relapso, pode passar no filtro do homem, mas não passará no filtro de Deus, no filtro da palavra, que não pode falhar. O povo pode me deixar passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, mas porém Deus não. Veja, você vai responder para Deus. Você jamais tente como ministro, tente enganar os ouvidos da sua congregação. Não obstante, quanto eles possam gritar ou berrar, ou se comportarem, ou lhe baterem nas costas e disserem: a mensagem é maravilhosa. Você deve ser um servo para Cristo. O povo é de Deus, não esquecemos disso. Você deve ser um servo para Cristo, para permanecer honrado com a palavra. 42. Para permanecer honrado com a palavra. Pois aquela palavra se refletirá através de você e você influenciará alguém que está observando a sua vida. Pessoas jovens da mesma forma, homens de negócio da mesma forma.
o rei se achou elevado com orgulho. Ele está falando aqui do rei Uzias, né? Elevado com orgulho, ele pensou que estava tão seguro que até Deus permitiria que viesse com qualquer coisa. Mas não é assim. Não é assim. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Pastores gananciosos, né? Avarentos, brigando, e o povo fica disperso. Como Jesus disse, ele andava de aldeia em aldeia anunciando o evangelho do reino, e vendo a multidão, eles iam na sinagoga, Jesus ia na sinagoga ensinar a palavra e via o povo como ovelha sem pastor. Pastor na sua essência. Então eles iam na sinagoga e ainda via o povo sem pastor, como ovelhas sem pastor. E os pastores que brigam entre si, o povo fica disperso, não sabe para onde vai. Corre daqui para acolá, e um chegou até me dizer: nós estamos como numa balança de prato, né? Você pisa aqui, afunda, você pisa aqui, também afunda. Então fica assim. Infelizmente, essa é a realidade em muitas localidades. Mas eu quero concluir já esse pequeno estudo. Eu quero concluir com um pequeno caso ocorrido com um colega nosso. Ele relatou isso nunca saiu da minha mente. Um pastor, prestamos bem atenção nisso, um pastor que ele disse que tinha um pequeno pedaço de terra em determinado estado. Então ele tinha um caseiro, e quando ele ia lá, o homem estava tão preguiçoso que o mato chegava quase que a entrar na casa. Os animais ficaram selvagens, o gado não podia ver o ser humano que corria, se embrenhava nas matas. Então ele resolveu substituir aquele caseiro. E ele então acertou com aquele preguiçoso que estava ali, relapso, negligente, irresponsável, só queria o dinheiro do patrão, mas não trabalhava. Ele acertou e trouxe um outro caseiro. E então, passado uns 2 meses mais ou menos, ele voltou lá, na sua propriedade. Chegando lá, de longe ele já avistou aquele caseiro jogando milho para as galinhas no terreiro, o terreiro todo varrido. Entrou dentro de casa, as vasilhas tudo brilhando, a casa limpa, o terreiro limpo. E então ele, voltando atrás, quando ele trouxe esse homem, por último, ele disse que precisava mostrar a este homem que estava substituindo quantas cabeças de gado ele tinha, para então passar toda o seu rebanho, os seus bens ali, na responsabilidade dele. E para juntar este gado no curral, para passar para esse novo caseiro, ele relatou que foi o dia inteiro vários homens de pau, de cachorro, de a cavalo,
correndo atrás desse gado para fechar no curral, para então contar quantas cabeças e passar a responsabilidade para esse novo caseiro. Foi o dia inteiro de pau, cavalo, cachorro, até que conseguiram fechar esse gado que estava já selvagem. Então, quando ele chegou depois de 2 meses por aí, ele viu tudo limpinho e o homem perguntou: o senhor quer ver o seu gado? Ele disse: bem que eu gostaria, mas não tem jeito, né? O gado brabo desse aí. E ele falou assim: espera um momento aí. E esse colega pastor se assentou ali no morão da porteira. Enquanto ele saiu de a pé, chamou o gado. Não foi 10 minutos, ele estava no meio do curral, passando a mão no dorso do gado e dizendo: aqui está toda a cabeça de gado do Senhor. Então esse colega baixou a cabeça e chorou. E este homem não entendeu. Então ficou a conclusão: o problema está nos líderes e não no rebanho. Que Deus nos abençoe, que isso pode servir de reflexão para cada pastor, cada líder, cada homem chamado por Deus para cuidar das ovelhas de Deus, que são troféu de Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.